Entregue e conquiste. O segredo de ordenar ao universo sem esforço. Introdução. O novo jeito de conquistar. Ei, deixa eu te contar uma coisa que pode parecer meio maluca no começo, mas que mudou completamente o meu jeito de viver e realizar. As coisas... Sabe aquele velho papo de que para conquistar algo na vida, você precisa suar, ralar, se sacrificar, correr atrás feito doido? Pois é. Eu acreditei nisso por muito tempo. Aliás, quase todo mundo acredita, né? A gente cresce ouvindo que a vida é dura, que nada vem fácil, que sem luta não tem vitória. E olha, até entendo o porquê. Muita gente venceu na garra, mas será que essa é a única forma? Chegou um momento em que eu percebi que estava cansado de viver no modo guerra. Parecia que quanto mais eu tentava controlar tudo, mais as coisas escapavam pelos dedos. Era como correr atrás de uma borboleta. Quanto mais eu me esforçava, mais ela fugia. Foi aí que caiu a ficha. O segredo não está no esforço, está na entrega. Isso mesmo, soltar o controle, confiar no processo e agir a partir de um lugar de leveza e alinhamento. Parece simples, né? E é. Mas também é revolucionário. Porque ninguém ensinou a gente a conquistar dessa forma. E eu não estou falando de cruzar os braços e esperar cair do céu, não. Estou falando de um jeito novo de conquistar, onde você coloca a intenção clara, vibra no sentimento certo, se conecta com o universo. E deixa ele trabalhar por você. Quando eu comecei a viver assim, tudo mudou. As oportunidades começaram a surgir do nada. As pessoas certas apareceram sem eu ter que forçar nada. E o mais impressionante, o que antes levava meses ou anos para acontecer, começou a se manifestar de forma rápida, fluida e quase mágica. Nesse livro, eu quero te mostrar exatamente como soltar o controle e deixar a vida te surpreender. Quero te provar que sim, é possível conquistar seus maiores sonhos sem viver naquela tensão, sem se cobrar tanto, sem lutar contra tudo e contra todos. Você vai aprender a ordenar ao universo sem esforço, a usar a força invisível que já existe dentro e fora de você. E a viver em um estado de permissão, onde o que é seu simplesmente encontra o caminho até você. Então se prepara, porque essa leitura pode virar uma chave aí dentro. E uma vez que você entende esse novo jeito de conquistar, não tem mais volta. É entrega, é confiança, é conquista com leveza. Bora nessa, porque a vida não precisa ser uma batalha. Ela pode ser um fluxo, um presente, um caminho cheio de sincronicidade. E tudo começa agora. Sua luta termina aqui. Chegou a hora de parar. É isso mesmo. Sua luta termina aqui. Talvez você nem tenha percebido, mas vem carregando um peso nas costas faz tempo, tentando dar conta de tudo, correndo atrás de 1000 coisas, se cobrando, se comparando, se frustrando. E sabe o que mais? Isso tudo te exaure, te seca por dentro. Eu sei como é. Já vivi nessa energia de guerra. Acordava todos os dias com aquela sensação de que precisava vencer o mundo. Como se a vida fosse um campo de batalha e eu tivesse que provar meu valor o tempo todo. Cansativo, né? Mas um dia, num desses momentos em que a alma grita baixinho, eu percebi. Não precisa ser assim. Não mesmo. A vida não foi feita para ser uma constante briga. A gente não nasceu para viver em tensão, sufocado pela urgência de conquistar mais e mais sem nem saber o porquê. E é por isso que eu tô aqui para te dizer com todas as letras. Você pode parar de lutar. Pode soltar as armas invisíveis que carrega no coração. Pode baixar a guarda. Pode respirar. Porque agora começa um novo ciclo, onde você não precisa mais provar nada para ninguém, nem para você mesmo. A verdadeira conquista não acontece na força bruta. Ela nasce na entrega. Quando a gente se alinha com aquilo que deseja, confia no fluxo da vida e permite que o universo também faça a parte dele, tudo muda. As coisas começam a acontecer sem esforço, com leveza, no tempo certo. E olha, não, tem nada mais poderoso do que esse momento em que você escolhe confiar. Não é fraqueza, é sabedoria.
não é desistência, é clareza. É como trocar o campo de batalha por um jardim onde as sementes que você plantou finalmente começam a florescer. E florescem porque você parou de cavar a terra desesperadamente e deixou o sol fazer o trabalho dele. Então, faz esse favor para você. Encerre a guerra interna, abandone a luta desnecessária e abra espaço para a vida te mostrar que existe um caminho melhor. Um caminho onde você conquista sim, mas sem se perder de si no processo. Hoje, aqui e agora, sua luta termina. E sua verdadeira conquista começa. O paradoxo da entrega. Quando você solta, tudo começa a vir. Agora me diz, já aconteceu com você de querer tanto uma coisa, mas tanto, que parecia que quanto mais você corria atrás, mais ela fugia? Pois é, comigo foi assim um tempão. Eu lutava, forçava, insistia, fazia de tudo, mas nada andava, nada fluía. E eu ficava ali, preso na ansiedade, no controle, no famoso tem que dar certo. Até que um dia, num momento de puro cansaço, eu simplesmente falei, quer saber? Eu vou soltar. Se for para ser, vai ser. E adivinha, foi aí que tudo começou a acontecer. Sim, parece loucura, mas é exatamente isso que eu chamo de o paradoxo da entrega. Quando a gente solta, as coisas finalmente vêm. Quando a gente deixa de forçar, o universo começa a se mover. É como se ele estivesse só esperando a gente parar de atrapalhar para poder agir. Eu sei, isso vai na contramão de tudo que a gente aprendeu. A vida inteira nos disseram que tem que correr atrás, que tem que controlar cada passo, que nada vem fácil. Mas olha, não é sobre abandonar os sonhos, tá? É sobre abrir mão do controle doentio. É sobre confiar, fazer a sua parte e permitir que a vida também faça a dela. A verdade é que o universo entende linguagem de energia, e quando você emite a vibração do desespero, do medo, da escassez, ele responde com mais do mesmo. Agora, quando você entrega, quando você vibra na confiança, quando acredita de verdade que o melhor já está a caminho, a mágica acontece. É como tentar segurar a água com força. Ela escapa, mas se você relaxa a mão, ela permanece. Assim, funciona com os nossos desejos. Quanto mais você tenta controlar, mais eles escapam. Quanto mais você se solta, mais eles fluem em sua direção. E não, isso não quer dizer que você vai ficar parado esperando. A entrega não é passividade, é sabedoria, é agir com leveza, com direção, mas sem aquela tensão que prende. É um dançar com a vida, não um empurrar constante. Desde que eu comecei a praticar esse soltar com intenção, tudo começou a fazer sentido. Os resultados começaram a vir. As portas começaram a se abrir. E o melhor, eu comecei a viver com paz e não mais na pressão. Então, se você quer que as coisas venham, solta, deixa vir, permite, porque sim, existe um jeito mais leve de conquistar. E ele começa quando você para de lutar contra a correnteza e deixa o rio da vida te levar para o lugar certo, na hora certa. Minha história com o deixar fluir e em como tudo mudou. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra, foi isso aqui. Quando a gente para de forçar, a vida começa a funcionar. Mas não foi de primeira não, viu? Eu era daqueles que queria ter o controle de tudo. Tinha plano para cada detalhe, prazo para cada sonho e uma ansiedade que me fazia perder o sono quase toda noite. Eu acordava cedo, fazia 1000 coisas. Lia tudo sobre produtividade, mentalidade, ação, metas, foco. E mesmo assim, sentia que as coisas travavam. Sabe aquela sensação de remar, remar e não sair do lugar? Pois é, era isso. E o pior, eu achava que o problema era comigo, que eu não estava fazendo o suficiente, que precisava me esforçar ainda mais. Mas aí veio um ponto de virada. Eu estava tão cansado, tão desgastado, que parei. Não por escolha consciente, mas porque meu corpo e minha mente pediram arrego. E naquele silêncio, algo diferente aconteceu.
Pela primeira vez, eu me permiti apenas deixar fluir. Não tinha plano, não tinha cobrança. Eu só respirei, confiei e soltei. E, meu amigo, foi nesse exato momento que o universo começou a agir. Coisas que eu estava tentando há meses começaram a se alinhar sozinhas. Propostas chegaram do nada. Pessoas certas cruzaram meu caminho. E eu pensei, ué, como assim? Foi ali que caiu a ficha. O problema nunca foi a falta de ação, e sim o excesso de controle. Eu estava sufocando os meus próprios sonhos, tentando empurrar a vida do meu jeito, no meu tempo, como se eu soubesse mais que ela. Que ilusão, né? Hoje, quando olho para trás, vejo com clareza. Tudo começou a mudar quando eu mudei por dentro. Quando parei de lutar contra a correnteza e comecei a nadar a favor. Quando confiei que existe sim um fluxo inteligente por trás de tudo e que eu só precisava aprender a escutar, sentir e seguir com o coração leve. De lá para cá, viver se tornou outra coisa, mais suave, mais intuitiva, mais rica em todos os sentidos. Descobri que deixar fluir não é desistir, é permitir. É um ato de fé, de amor próprio, de inteligência emocional. É entender que o que é seu já está vindo, desde que você não atrapalhe o caminho. E é por isso que hoje eu falo com toda certeza, deixar fluir foi a melhor decisão da minha vida. Foi o ponto de virada entre o cansaço e a realização, entre o medo e a confiança, entre o desespero e a paz. E se aconteceu comigo, pode acontecer com você também. Basta soltar. Porque quando você solta, meu amigo, a vida começa a dançar no seu ritmo. Pare de resistir, comece a receber. Agora é com você, é sério. Esse é um convite direto para o seu coração. E se você chegou até aqui, não foi por acaso não. Algo dentro de você já começou a despertar e eu quero te chamar para dar o próximo passo. Pare de resistir, comece a receber. Simples assim e ao mesmo tempo tão profundo. A gente cresce achando que precisa estar sempre no controle, segurando as rédeas com força, lutando contra o tempo, contra a vida, contra os próprios sentimentos. Só que, no fundo, o que a gente mais quer é paz, é leveza, é ver as coisas fluindo com naturalidade. E isso só acontece quando a gente solta. Então hoje eu te convido a fazer diferente. Solta a tensão, solta a cobrança, solta a ideia de que só vale se for difícil. Solta o medo de dar errado, o medo de se frustrar, o medo de parecer frágil. Porque, olha, resistir só te afasta daquilo que é seu por direito. Quando você para de resistir, sabe o que acontece? Você abre espaço para a vida entrar. Você permite que o universo te mostre o caminho mais fácil, mais rápido, mais leve. E sim, ele sempre mostra. O problema é que a gente está tão ocupado tentando controlar tudo que nem enxerga os sinais. Receber é um ato de confiança. É olhar para o céu e dizer, tá bom, eu confio, me mostra. É colocar a intenção e deixar que o invisível faça a parte dele. E acredite, ele faz. Mas só quando você se coloca no modo receber e não no modo resistir. Então bora viver de um jeito novo, um jeito mais solto, mais leve, mais alinhado com quem você é de verdade. Esse livro aqui não é só sobre palavras bonitas. Ele é um convite à transformação, um empurrãozinho para você sair do esforço cego e entrar no fluxo inteligente. E se você aceitar, meu amigo, nada mais será como antes. Respira fundo, confia, solta e começa a receber. Porque a vida, quando você para de brigar com ela, te abraça de volta com tudo que você sempre sonhou. E até mais. Parte 1. Entregar não é desistir, é confiar. Chegamos agora numa parte que, para mim, foi uma das mais difíceis de entender, mas também uma das mais libertadoras. E talvez seja para você também.
Então já vou direto ao ponto. Entregar não é desistir, é confiar. E olha, isso muda tudo. Durante muito tempo, eu achava que se eu entregasse algo, estava largando mão. Que confiar no universo era tipo deixar rolar e aceitar qualquer coisa. Mas eu estava redondamente enganado. Entregar de verdade não é sinal de fraqueza. É um ato de coragem. Porque vamos combinar. É fácil confiar quando tudo está indo bem, né? Difícil mesmo é soltar o controle no meio do caos, quando parece que nada está funcionando e a ansiedade quer tomar conta. Aí que mora a virada. Aí que você escolhe se vai continuar lutando com a vida ou se vai abrir espaço para ela fluir do jeito certo. Nessa parte do livro, eu quero te mostrar que você não precisa viver em guerra com os seus desejos. Que dá sim para ter grandes sonhos e ao mesmo tempo viver com leveza. Que confiar não é cruzar os braços, mas agir com o coração em paz, sabendo que você não está sozinho nessa caminhada. A gente vai falar sobre a ilusão do controle, sobre energia, sobre frequência, sobre aquele momento mágico em que você solta e as coisas começam a acontecer quase como num passe de mágica. Mas sem mágica, só consciência. Você vai entender que quanto mais você resiste, mais afasta. Mas quando você confia, tudo se aproxima. Então, bora mergulhar nesse novo jeito de viver e conquistar. Solta as armas, abre o peito e vem comigo. Porque quando você começa a confiar de verdade, meu amigo, o universo se alinha. E você começa a receber muito mais do que imaginava. Capítulo 1. A ilusão do controle. Vamos começar quebrando um mito que muita gente ainda carrega como verdade absoluta. A ideia de que temos o controle de tudo. Eu sei, parece estranho ouvir isso. Dá até um desconforto, né? Porque a gente foi educado a acreditar que, se não estivermos no comando o tempo todo, tudo vai desandar. Eu mesmo já fui viciado em controle. Planejava tudo nos mínimos detalhes. Queria ter resposta para cada pergunta antes mesmo dela aparecer. Se algo saía um pouquinho do roteiro, pronto, já era motivo para me estressar, ficar ansioso, perder o sono. E o mais doido, mesmo controlando tudo, as coisas continuavam fugindo das minhas mãos. Foi aí que eu comecei a questionar. Será que esse tal controle não é só uma ilusão que inventaram para a gente se sentir mais seguro? E adivinha, é exatamente isso. O controle total não existe, nunca existiu e nunca vai existir. A verdade é que a vida é movimento, é surpresa, é transformação. E por mais que a gente tente prever cada passo, sempre vai ter algo fora do nosso alcance. E tá tudo bem. Aliás, é aí que mora a mágica. Quando você entende que não precisa controlar tudo, algo muda por dentro. Você começa a respirar diferente, a agir diferente, a viver com mais leveza. Nesse capítulo, eu quero abrir seus olhos para esse ponto tão importante. O controle que você acha que tem pode estar te afastando do que você realmente quer. Pode estar te deixando preso num ciclo de ansiedade e frustração, sem nem perceber. Mas calma, não estou dizendo para você largar tudo e viver ao vento, sem rumo. Nada disso. Estou falando de aprender a soltar o que não depende de você, de confiar no processo, de se alinhar com o fluxo da vida em vez de remar contra ele o tempo inteiro. A ilusão do controle é o que trava muita gente. E talvez seja o que está travando você hoje. Mas a boa notícia é, isso pode mudar. E vai mudar se você permitir. Então vem comigo. Vamos juntos desmanchar esse nó, tirar esse peso e abrir espaço para algo novo entrar. Porque acredite, quando você solta o falso controle, começa a descobrir o verdadeiro poder. Por que tentar forçar as coisas te afasta dos seus sonhos? Sabe aquele ditado, quanto mais você corre atrás, mais parece que o negócio foge? Pois é, tem uma baita verdade escondida aí. E eu só fui entender isso depois de muito tempo tentando fazer tudo dar certo na marra. Spoiler, não funcionou.
A real é que tentar forçar as coisas, por mais que pareça ser agir com força de vontade, na maioria das vezes, é só medo disfarçado de ação. Medo de perder o controle, medo de não acontecer, medo de não ser o bastante. E quando a gente age assim, sem perceber, está vibrando numa frequência toda errada. Eu já passei por isso várias vezes. Quando eu queria que algo acontecesse logo, eu apertava todos os botões ao mesmo tempo. Ficava ansioso, impaciente e me perguntando por que as coisas não andavam. Mas a verdade era simples. Eu estava sufocando o processo. Sonho não é bicho para ser caçado, nem resultado de esforço forçado. Sonho é semente, e semente precisa de espaço, tempo e confiança para florescer. Quando você força demais, você aperta a terra, impede a luz, atrapalha o crescimento. E olha que curioso, toda vez que eu larguei o excesso de querer controlar, as coisas começaram a acontecer do jeito que eu queria, e muitas vezes até melhor do que eu imaginava. Quando parei de empurrar com força, o universo puxou com jeito. Isso não quer dizer que você tem que sentar e esperar de braços cruzados. Claro que não! O que eu estou dizendo é que agir com leveza, com clareza e com confiança é muito mais poderoso do que agir no desespero. O sonho que é teu já está a caminho, mas ele não vai bater na porta de alguém que está com o coração trancado na ansiedade. Então, se posso te dar um conselho agora, é esse. Para de forçar. Solta um pouco. Confia mais. Quando você tira o pé do acelerador e deixa o carro seguir no ritmo certo, o caminho até parece se abrir sozinho. E sabe o mais louco disso tudo? Quando você entende que não precisa forçar nada, você começa a ver que a vida sempre quis te dar aquilo. Só estava esperando você parar de atrapalhar. A diferença entre ação inspirada e ação desesperada. Tem uma diferença que mudou completamente meu jeito de viver e realizar as coisas. Ação inspirada e ação desesperada. E olha, quando você entende isso de verdade, parece que uma cortina cai na sua frente. Tudo começa a fazer sentido. Por muito tempo, eu achava que era só fazer, fazer, fazer. Quanto mais eu agisse, mais rápido o resultado viria. Mas não era bem assim, porque tem ação que vem da alma e tem ação que vem do medo. E, sinceramente, agir com medo é como correr em areia movediça. Quanto mais força, mais afunda. A ação desesperada é aquela que você faz com o coração apertado, com medo de dar errado, com ansiedade de resolver logo. É como um grito interno dizendo, vai, faz alguma coisa, senão tudo vai desmoronar. Já passei por isso várias vezes. Agia por impulso, só para não sentir que estava parado. Mas no fundo, aquilo não me levava a lugar nenhum. Só mais cansaço e frustração. Agora, a ação inspirada, essa é outra história. É aquela ideia que vem do nada, leve, quase como um sussurro. É quando você sente uma vontade genuína de fazer algo, sem pressão, sem angústia, só com aquele friozinho bom na barriga. É quando você age porque sente que é o momento certo e não porque está com medo do tempo passar. A grande sacada é que a ação inspirada vem depois da entrega. Quando você solta o controle, quando confia, quando respira e se conecta com o que realmente importa. A inspiração chega, e quando ela chega, a ação flui, simples, direta, certeira. E sabe o que é mais curioso? Uma ação inspirada, por menor que pareça, muitas vezes vale mais do que 1000 ações desesperadas. Porque ela vem carregada de energia certa, vem alinhada com o que o universo já está preparando para você. Então, se você está aí se perguntando, será que eu devo fazer isso agora? Respira fundo e sente, essa vontade está vindo da paz ou do medo? Se for da paz, vai com tudo. Mas se for do medo, talvez o melhor a fazer agora seja esperar, confiar e deixar vir a resposta certa. Porque no fim das contas, agir com o coração em paz é muito mais poderoso do que agir só para preencher o vazio do controle.
Capítulo 2. O poder da renda energética. Tá preparado para mudar de nível? Porque agora a gente vai falar de uma coisa que quase ninguém ensina, mas que faz toda a diferença quando o assunto é atrair aquilo que você quer. A sua renda energética. É isso mesmo que você leu. Além da grana no banco, do saldo da conta, existe uma outra moeda que comanda tudo nos bastidores da vida. A energia que você vibra. E olha, ela está sempre rendendo, ou te aproximando dos seus sonhos, ou te afastando deles. Eu demorei para entender isso. Achava que só pensamento positivo e metas claras eram o suficiente, mas aí percebi que podia estar dizendo que acreditava, podia estar visualizando, escrevendo no caderno, e mesmo assim a coisa não andava. E por quê? Porque minha energia estava toda errada. Eu dizia que confiava, mas no fundo estava vibrando medo, dúvida, falta. Foi aí que caiu a ficha. A energia é o que move tudo, tudo mesmo. As pessoas sentem, o universo responde, os caminhos se abrem ou se fecham de acordo com a sua vibração. E o mais louco, às vezes você faz tudo certo no papel, mas se a sua frequência está baixa, o resultado trava, fica emperrado, nada flui. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como a sua energia é o seu verdadeiro capital e que, assim como o dinheiro que a gente investe e deixa render, você pode cuidar da sua vibração para gerar retorno positivo todos os dias. A gente vai falar sobre como elevar essa renda invisível, como identificar vazamentos de energia. Sim, tem muito ladrão de energia por aí. E como se manter alinhado com aquilo que você quer atrair, mesmo quando tudo à sua volta parecer fora do lugar. Então bora mergulhar de cabeça nesse assunto? Porque depois que você entende o poder da sua renda energética, começa a perceber que a vida responde não ao que você pede, mas ao que você emana. E aí, meu amigo, o jogo muda de verdade. Tudo é frequência. Você atrai o que vibra. Se tem uma coisa que virou a chave na minha vida, foi entender isso aqui. Tudo é frequência. Tudo. Sem exceção. E o mais doido, a gente vive emitindo sinais para o universo o tempo inteiro, mesmo sem perceber. Imagina um rádio. Se você sintoniza numa estação de tristeza, escassez, medo, adivinha o que vai tocar? Só música fora do tom. Agora, quando você gira o botão e escolhe sintonizar numa frequência mais leve, mais confiante, mais próspera, a coisa muda de figura. Você começa a atrair exatamente o que está vibrando. Por muito tempo eu achava que bastava pensar positivo. Sabe aquele papo de repetir frases bonitas na frente do espelho? Eu fazia. Mas a energia por trás estava toda bagunçada. O coração vibrava dúvida, ansiedade, medo de não dar certo. E claro, o universo só respondia com mais bagunça. Foi aí que eu entendi. Não é o que você diz, é o que você sente. É a frequência que você emana, que dita o que vai voltar para você. E isso vale para tudo. Relacionamentos, dinheiro, oportunidades, saúde, paz interior. O universo é tipo um espelho. Ele não te dá o que você quer. Ele te devolve o que você vibra. E olha, isso é poderoso demais. Porque quando você começa a cuidar da sua vibração, como quem cuida da própria casa, tudo começa a se alinhar. As pessoas mudam, as ideias fluem, os caminhos se abrem. Não porque você forçou, mas porque você entrou em harmonia com o que deseja. Quer atrair amor? Vibra amor. Quer prosperidade? Vibra abundância. Quer paz? Vibra gratidão. Você não atrai o que quer com força, você atrai com frequência. Então, meu convite é: presta atenção na sua energia. Sente no corpo, observa seus pensamentos, escuta sua emoção. Se algo não está vindo, talvez não seja falta de esforço, mas excesso de resistência. Troca a frequência e assiste o universo responder, porque ele sempre responde. Tudo é energia.
tudo é frequência, e sim você atrai o que vibra. Alinhe o desejo com o sentimento de já ter. Agora presta bem atenção, porque isso aqui é ouro puro. Não basta desejar. Você precisa sentir como se já fosse real. E é aí que mora um dos maiores segredos para manifestar o que você quer. Não adianta só pensar no que deseja, fazer lista, repetir afirmações. Se lá dentro, no fundo do peito, você está vibrando falta, dúvida, distância. Eu aprendi isso depois de muito tempo querendo coisas com todas as forças e, ao mesmo tempo, sentindo que elas estavam longe. Resultado? Nada acontecia. Ou até vinha, mas vinha torto, sabe? Vinha pela metade, cheio de obstáculos. Foi quando eu comecei a testar algo diferente. E se eu me comportasse como se já tivesse aquilo que tanto queria? E não estou falando de fingir ou mentir para mim mesmo, não. Estou falando de entrar na energia de quem já vive aquilo, de quem já é, já tem, já sente. Quando você alinha o desejo com o sentimento de já ter, tudo muda. Porque a frequência que você emite deixa de ser "eu preciso disso urgente" e passa a ser "isso já é meu". E o universo, meu amigo, responde rapidinho a quem vibra assim, porque quando você sente como se já tivesse, você se torna magnético, você vira ímã de tudo aquilo que sonha. Pensa comigo, você quer prosperidade? Então, para de vibrar escassez. Começa a agir, pensar e sentir como alguém próspero. Quer um amor leve? Então para de se sentir rejeitado o tempo todo. Começa a se amar, se valorizar, se cuidar como quem já vive um relacionamento incrível. A chave está aqui. O sentimento vem antes da realidade. É como se fosse um ensaio vibracional. Você primeiro vive por dentro, para depois viver por fora. Então hoje eu te convido a experimentar esse novo jeito de desejar. Fecha os olhos, respira fundo e sente. Como seria se já fosse real? Como você andaria, falaria, se comportaria? Como estaria seu rosto, seu corpo, sua energia? Faz disso um hábito, um treino diário e vai por mim. Quando o desejo e o sentimento se encontram, o universo se move, e move rápido. Capítulo 3. Solte para receber. Tá pronto para soltar o que tá te travando? Porque é disso que a gente vai falar agora. E olha, essa parte pode parecer simples, mas é onde muita gente trava, porque na real soltar não é desistir. Soltar é permitir. E quando você entende isso, começa a abrir espaço para receber tudo aquilo que já é seu por direito. Durante muito tempo, eu achava que quanto mais eu insistisse, mais rápido as coisas viriam. Mas o que acontecia era o contrário. Parecia que quanto mais eu me agarrava àquilo que eu queria, mais longe aquilo ficava. E foi aí que eu percebi uma coisa que mudou minha vida. Para receber, você precisa soltar. É como se o universo estivesse com as mãos cheias de presentes, só esperando você desocupar as mãos para poder pegar. Mas a gente está tão ocupado tentando controlar, prever, segurar tudo, que não sobra espaço para nada novo entrar. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como esse ato de soltar, que parece tão pequeno, é, na verdade, um dos maiores sinais de confiança que você pode dar. Quando você solta, você mostra que acredita, que sabe que o melhor está vindo, que não precisa mais ficar em cima, cobrando, vigiando, forçando, e é nesse momento que as coisas começam a fluir. As portas se abrem, as ideias aparecem, as conexões se formam, os caminhos se desenrolam. Não porque você fez mais, mas porque você permitiu que a vida fizesse a parte dela. Então, bora aprender a soltar de verdade? Bora parar de segurar o que não te serve mais e abrir espaço para tudo aquilo que já está a caminho. Porque sim, quando você solta, você recebe. E recebe com abundância, leveza e sincronicidade. O que significa de verdade entregar ao universo? Tá, mas afinal, o que é entregar ao universo? Falar essa frase parece bonito, né?
quase místico, mas muita gente repete sem entender o que isso quer dizer de verdade. E olha, eu também já fiquei meio perdido com esse conceito. Para mim, entregar soava como desistir, como cruzar os braços e deixar tudo nas mãos do acaso. Mas não é nada disso, viu? Entregar ao universo é um ato de confiança profunda. É você fazer a sua parte, colocar a intenção clara, vibrar no sentimento certo. E depois, soltar. Parar de ficar obcecado pelo resultado. Parar de ficar se perguntando quando vai acontecer. E se não der certo? E se eu perder tudo? Porque vamos combinar. Isso só te suga, só trava a sua energia. Quando você entrega de verdade, você está dizendo: eu confio que vai acontecer do jeito certo, na hora certa, do melhor jeito possível. E é justamente nesse momento que o universo começa a se mover. Porque você parou de interferir, de segurar, de tentar controlar tudo com as próprias mãos. Pensa comigo. Já tentou montar um quebra-cabeça na pressa, forçando as peças no lugar errado? Fica uma bagunça, né? Agora, quando você para, respira, observa e deixa as peças se encaixarem naturalmente, tudo flui. A entrega é isso, soltar a pressão e permitir o encaixe certo. E não, entregar ao universo não é ficar parado esperando cair do céu. É continuar se movendo, sim, mas com leveza, com fé, com abertura para ajustar a rota se for preciso. É sair do modo eu preciso disso agora e entrar no modo isso já é meu e vai chegar no tempo perfeito. Desde que comecei a viver assim, tudo ficou mais leve. As respostas começaram a vir com mais clareza. E o melhor, comecei a perceber que a vida já estava me levando para o lugar certo. Eu que estava teimando em ir pelo caminho mais difícil. Então, se posso te dar um conselho de coração, confia, entrega de verdade. Para de lutar contra o fluxo, porque o universo sabe o que faz. E quando você para de atrapalhar, ele começa a te surpreender. E como surpreende? Confiança ativa. Como continuar caminhando sem ansiedade? Se tem uma coisa que me perguntam direto é: tá, mas se eu solto e confio, eu fico parado? E eu respondo com um sorriso no rosto: claro que não. Você continua andando, só que sem o peso da ansiedade. Nas costas é isso que eu chamo de confiança ativa. É o equilíbrio perfeito entre fazer a sua parte e permitir que o universo faça a dele. Não é se jogar no sofá e esperar cair do céu, mas também não é sair correndo feito doido tentando controlar tudo. É caminhar com fé, com leveza, com direção e não com desespero. Eu já vivi na correria ansiosa, acreditando que quanto mais eu fizesse, mais rápido ia conquistar o que queria. Mas o que eu ganhava? Cansaço, frustração e aquela sensação horrorosa de que nada era suficiente. Aí eu descobri uma chave simples que mudou tudo. Agir com confiança é muito mais poderoso do que agir com medo. A confiança ativa é quando você acorda, se move, dá o seu melhor, mas sem se perder no caminho. É quando você sabe que está plantando boas sementes e que, no tempo certo, a colheita vai chegar. Sem ficar cavando a terra todo dia para ver se a raiz cresceu. E como faz? Isso na prática? Simples. Você sente o que te inspira e vai. Sem cobrança, sem pressão. Você age com prazer, com propósito. E quando pinta a dúvida, porque sim, ela aparece, você respira fundo, volta para sua essência e lembra: tá tudo se alinhando nos bastidores. Eu só preciso continuar me movendo com o coração em paz. Porque, olha, a ansiedade é como um ruído que atrapalha o sinal. Ela te tira do agora, do presente, do ponto onde a vida realmente acontece. Já a confiança ativa te mantém conectado, firme, com os pés no chão e os olhos no horizonte. Então, se você quer saber como seguir em frente sem ansiedade, o segredo é esse: confie, mas continue. Caminhe, mas sem correr por medo. Haja, mas com leveza. E aí, meu amigo, o universo se alinha com seus passos e o que parecia longe começa a chegar.
no tempo certo, no ritmo certo, do jeitinho que tem que ser. Parte 2. Comunique seu desejo com clareza. Agora que você já entendeu que não precisa forçar nada para conquistar, que pode soltar o controle e confiar no fluxo da vida, a gente vai dar mais um passo importante nessa jornada. E esse passo muda o jogo, de verdade, porque não adianta só sonhar bonito, imaginar coisas incríveis e esperar que o universo adivinhe o que você quer, né? Você precisa comunicar seu desejo com clareza. Precisa dizer ao universo com todas as letras e energia certa: é isso que eu quero, é isso que eu escolho, tô pronto para receber. Mas calma, não é sair gritando por aí ou fazer pedido como se fosse uma lista de supermercado. Eu tô falando de clareza vibracional, aquela que nasce do coração, que vem de dentro e que envia uma mensagem limpa, direta e sem ruído para o universo. Porque, olha, o universo não responde ao que você diz com a boca, ele responde ao que você emana com o seu ser. Quantas vezes você já pediu algo, mas no fundo estava cheio de dúvida, medo ou sensação de isso é grande demais para mim? Pois é, isso confunde tudo. É como mandar um áudio com barulho, de obra no fundo. Ninguém entende nada. Por isso, nessa parte do livro, a gente vai falar sobre como limpar esse som, alinhar a intenção e falar a língua do universo de forma clara, leve e poderosa. Você vai ver que pedir não é implorar, é declarar, é sentir como se já fosse real e confiar de verdade que aquilo vai chegar. Vamos explorar juntos como usar sua imaginação, sua emoção e até o seu silêncio como ferramentas de manifestação. Então se prepara, porque agora é hora de alinhar desejo com energia, de sair do quero e entrar no já é. E quando você aprende a comunicar desse jeito, meu amigo, o universo escuta e responde com precisão cirúrgica. Bora? Capítulo 4. O pedido correto. Ao universo. Vamos falar de pedido agora, mas não qualquer pedido. O pedido certo, do jeito que o universo entende. Porque sim, existe uma forma de se comunicar com ele que é muito mais poderosa do que só falar ou pensar em voz alta. Eu mesmo já fiz vários pedidos do jeito errado. E nem percebia. Pedia com medo, com pressa, com aquele sentimento escondido de que talvez não desse certo. E aí o que acontecia? Nada, ou pior, vinha pela metade. Porque o universo não atende palavras. Ele responde à vibração. Nesse capítulo, a ideia é te mostrar como fazer o pedido com clareza, intenção e confiança. Não é sobre decorar frases prontas ou repetir coisas no automático. É sobre entrar numa sintonia verdadeira com aquilo que você quer e mandar esse sinal para o universo sem ruído, sem medo e sem bloqueio. Você vai entender que o pedido certo não vem da carência, vem da certeza. E essa é a chave. Não pedir como quem implora, mas como quem declara, como quem já sabe que é merecedor, que está pronto, que confia no tempo das coisas. A gente vai falar sobre como limpar a mente antes de fazer um pedido, como alinhar o sentimento com a intenção e como identificar quando você está pedindo na energia da dúvida. Porque, spoiler, isso atrasa tudo. Então bora mergulhar nesse assunto com o coração aberto? Porque quando você aprende a fazer o pedido correto ao universo, tudo começa a mudar. Os sinais aparecem, as portas se abrem e o que parecia impossível começa a te encontrar. Desejo sem ansiedade, pedido magnético. Esse aqui é um dos segredos mais poderosos que eu já aprendi. Quando você deseja algo com o coração tranquilo, sem ansiedade, o pedido vira magnético. É como se você colocasse um sinal de Wi-Fi fortíssimo para o universo captar. E ele capta mesmo, agora. Se o desejo vem acompanhado de medo, pressa ou desespero, sabe o que acontece? O sinal enfraquece, fica cheio de interferência. O universo até tenta entender o que você quer, mas ele sente a dúvida, será que vai dar certo? E se não vier?
E aí o retorno atrasa, trava ou simplesmente não chega. Eu sei bem como é isso, viu? Já desejei muita coisa torcendo para acontecer logo, quase implorando por um sinal. Mas no fundo, eu estava vibrando escassez e o universo devolvia mais da mesma energia. Nada fluía, tudo ficava estagnado. Foi aí que caiu a ficha. Quando você deseja com calma, com leveza, com aquela certeza gostosa de que vai acontecer, você cria um campo magnético ao seu redor. Você para de correr atrás e começa a atrair. E, sinceramente, isso muda tudo. O segredo está em sentir o desejo, mas não depender dele para ser feliz agora. É tipo assim, eu quero sim, eu escolho isso para minha vida. Mas se ainda não chegou, tá tudo bem. Eu confio no tempo e no processo. Pronto. Essa energia é pura magia. Você mostra para o universo que não está carente, que não está em falta, que não precisa provar nada para ninguém. E é aí que o universo sorri e diz, agora sim, agora ele está pronto. Então lembra disso, desejo plais, ansiedade, bloqueio, mas desejo plais, paz, magnetismo. E quando você vira esse imã, meu amigo, os sonhos começam a vir atrás de você, e não o contrário. O que é uma intenção limpa e como você envia sinais claros? Tá aí uma coisa que ninguém me ensinou, mas que fez total diferença quando eu descobri. Intenção limpa. Atrai resultado claro. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas manda um pedido para o universo com tanta bagunça junto que fica difícil até entender o que elas estão querendo de verdade. Uma intenção limpa é quando você deseja algo com o coração leve, sem medo escondido, sem dúvida misturada, sem aquele será que eu mereço? É quando o seu desejo vem de um lugar de clareza, de confiança e de conexão com o que faz sentido para você. E não de carência ou comparação com o que os outros têm. Eu já fiz muitos pedidos confusos, viu? Tipo assim, quero ter mais dinheiro, mas tomara que não dê problema. E também não sei se vou dar conta, mas queria muito. Pois é, pensa num sinal confuso. O universo, coitado, fica tipo, você quer ou não quer, tá pronto ou tá com medo? E aí, não vem nada. Para enviar sinais claros, você precisa primeiro se alinhar internamente. E isso começa com perguntas simples. O que eu quero de verdade? Por que eu quero isso? Como eu me sinto quando penso nisso acontecendo? Se as respostas vierem cheias de paz e empolgação, é porque a intenção está limpa. Agora, se vier aquele aperto no peito, aquela insegurança escondida, talvez seja a hora de limpar essa energia antes de mandar o sinal. E como faz isso? Com presença, com verdade, com respiração, com silêncio. Às vezes, o melhor pedido que você pode fazer é um pedido sem barulho, mas cheio de verdade. Quando a sua intenção é limpa, você não precisa gritar para o universo. Um sussurro já é suficiente, porque a energia fala mais alto do que qualquer palavra, e o universo entende vibração, não drama. Então, da próxima vez que for pedir algo, se pergunta, isso aqui está vindo da paz ou da pressão? Se for da paz, manda ver, porque uma intenção limpa tem poder, e um sinal claro tem retorno certo. Capítulo 5. Visualize, sinta, libere. Agora chegou uma das partes mais poderosas e gostosas de todo o processo. Visualizar, sentir e liberar. E sim, essa sequência mágica pode mudar completamente a forma como você se conecta com seus desejos. Durante muito tempo, eu achava que visualizar era só imaginar algo bonito, tipo um filme na cabeça. Mas depois eu descobri que a verdadeira visualização vai muito além da mente. Ela toca o coração, mexe com o corpo, muda sua vibração. É quase como viver aquilo antes de acontecer. Quando você visualiza com clareza, quando consegue ver, cheirar, ouvir, tocar aquela realidade na sua imaginação, algo se acende dentro de você. E é aí que entra o segundo passo: sentir.
Porque não adianta só ver. Você precisa sentir, como se aquilo já fosse real. E olha, esse sentimento é que dá força para o seu pedido. Ele é o combustível da manifestação. Agora vem a parte que muita gente pula e por isso trava. Liberar. É isso mesmo. Depois que você visualiza e sente, com intensidade, você solta. Você deixa o universo agir. Você sai do caminho. Porque se ficar agarrado à ideia com ansiedade, medo ou controle, você bloqueia tudo. Nesse capítulo, eu quero te guiar por esse processo. Te mostrar como criar uma visualização viva, forte e alinhada com o que você quer. Como colocar emoção verdadeira no seu pedido sem desespero. E, principalmente, como soltar com confiança, sabendo que o universo já está se movendo para te entregar o que você vibrou. Então, se prepara, porque quando você aprende a visualizar, sentir e liberar, de verdade a mágica começa a acontecer. Não porque você forçou, mas porque você se alinhou e quando isso acontece, meu amigo, a vida começa a te surpreender de um jeito que nem você esperava. Bora nessa? O segredo está na emoção. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada de manifestação, é que não é o pensamento que cria a realidade, é a emoção que dá vida a ela. E olha, isso muda tudo, porque você pode pensar positivo o dia inteiro, fazer afirmação atrás de afirmação, mas se lá dentro você está sentindo o oposto, é o sentimento que vence. Sempre. A gente vive num mundo onde o foco está muito na mente. Pense certo, mentalize o sucesso, controle seus pensamentos. E sim, isso tem valor. Mas se o coração não vibra junto, a frequência não bate. É como tentar sintonizar uma estação de rádio com o botão travado. O som sai todo chiado. O segredo está na emoção. Ela que manda o sinal mais forte para o universo. É o que você sente que cria a vibração. E o universo, meu amigo, responde à sua vibração como um espelho fiel. Se você sente que já é merecedor, que aquilo que você quer já é real, na sua vida, o universo entende isso como uma verdade e começa a se mover. Agora, se você diz que confia, mas sente medo, se diz que acredita, mas carrega dúvida, o universo percebe a bagunça e devolve do mesmo jeito. Confusão, atraso, bloqueio. Foi aí que eu entendi que manifestar não é sobre pensar, é sobre sentir. Quer atrair algo com força? Então, aprende a se emocionar com aquilo antes mesmo de acontecer. Se imagina vivendo o que você quer, mas com emoção de verdade. Sente a alegria, o alívio, o orgulho, o amor. Deixa o corpo inteiro vibrar com isso, porque é essa emoção que coloca seu pedido no piloto automático do universo. E o mais bonito é que você não precisa esperar as coisas acontecerem para sentir. É o contrário. Você sente primeiro e o universo entrega depois. Então lembra sempre, não basta pensar, tem que vibrar. Porque o pensamento liga o motor, mas é a emoção que acelera. E quando o coração entra no jogo, aí não. Tem como dar errado. O universo não resiste a um pedido feito com emoção verdadeira, técnicas práticas de visualização e sentimento antecipado. Tá. Agora que você já entendeu que o segredo está na emoção, chegou a hora da parte boa. Colocar isso em prática. E não precisa de nada complicado não. Só de um tempinho com você mesmo e um pouquinho de imaginação com o coração. A primeira técnica que eu uso e amo é a do cinema mental. Funciona assim. Fecha os olhos por uns minutinhos, respira fundo umas 3 vezes e se imagina dentro de uma cena, mas não como espectador, tá? Você é o protagonista. Vê os detalhes, onde você tá, como é o ambiente, quem tá com você, o que você tá sentindo nesse momento em que tudo já deu certo. Agora vem o pulo do gato. Sente como se aquilo já fosse real. Sente o alívio de ter conquistado. Sente a alegria de estar vivendo aquilo. Sente a gratidão. Quanto mais você se emocionar de verdade, mais poderoso é o sinal que você está mandando.
para o universo. Outra técnica que eu uso bastante é o diário do futuro. Pega um caderno e escreve como se fosse hoje, mas falando de algo que ainda vai acontecer, tipo: hoje acordei e vi que a venda que eu tanto queria aconteceu. Foi tão leve, tão natural. Me senti confiante, grato e animado para o que vem por aí. Esse tipo de escrita ativa o sentimento antecipado e começa a reprogramar sua mente para acreditar que já é real. E tem também o famoso visualizar antes de dormir, que é uma das horas mais potentes para isso. Por quê? Porque o cérebro está indo para o modo mais receptivo, mais subconsciente. Então, antes de dormir, visualiza rapidinho aquilo que você quer. Mas lembra, não é só ver, é sentir. Deixa aquela sensação boa tomar conta do seu corpo e depois dorme tranquilo. E não esquece, não precisa ser perfeito, não precisa ver tudo em HD com som e efeitos especiais. O mais importante é a emoção, é o arrepio, o sorriso no canto da boca, a lágrima de alegria que escapa mesmo sem ter acontecido ainda. Essas técnicas são simples, mas quando feitas com o coração, criam um campo magnético poderoso. E o universo, ele adora isso. Porque quando você visualiza e sente como se já tivesse, ele entende o recado e começa a alinhar tudo para te entregar. Então bora praticar, porque quem sente antes, recebe depois. E quando a vibração está certa, o resultado não falha. Capítulo 6. O silêncio depois do grito. Sabe quando você faz um pedido com toda a alma, coloca intenção, visualiza, sente, confia, e depois vem aquele silêncio? Pois é, esse é o momento mais delicado e ao mesmo tempo mais poderoso de todo o processo, e é sobre ele que a gente vai falar agora. Eu costumo chamar esse momento de o silêncio depois do grito. É, aquele espaço entre o pedir e o receber. Aquele intervalo que parece vazio, mas está cheio de coisa acontecendo nos bastidores. É como se você gritasse para o universo: eu quero isso. E depois só ouvisse o eco voltando. Silêncio total. Nenhum sinal, nenhuma resposta, nada. E aí, o que a maioria das pessoas faz? Entra em pânico, começa a duvidar, começa a questionar tudo. Será que fiz certo? Será que fui claro? Será que estou atrapalhando sem perceber? E sem notar, desfaz toda a vibração boa que tinha colocado antes. Mas aqui vai uma verdade que mudou minha vida. O silêncio é o sinal de que o universo já está trabalhando. É nesse momento que ele está organizando as peças, conectando os pontos, preparando tudo do jeitinho que você pediu. Ou melhor, esse capítulo é um convite para você respeitar esse silêncio. Para entender que ele não é o fim, é o intervalo sagrado. E que a sua parte aqui é confiar, não entrar em desespero. É manter a vibração limpa, a mente leve e o coração em paz. Porque quanto mais você confia no invisível, mais rápido o visível aparece. Então, bora juntos aprender a abraçar esse silêncio com sabedoria, em vez de tratá-lo como um castigo. Porque, olha, é no silêncio que o universo responde mais alto. E quando ele falar, vai ser com algo tão incrível que você vai entender que o vazio nunca foi vazio. Sempre foi preparação. O momento sagrado entre pedir e receber. Tem uma fase no processo de manifestar que muita gente ignora, mas que é uma das mais importantes de todas. O momento sagrado entre pedir e receber. E eu chamo de sagrado porque, mesmo parecendo um nada, é exatamente aí que tudo começa a acontecer. Você já fez o pedido, já colocou sua intenção, já visualizou, já sentiu com o coração vibrando. E aí vem o quê? O silêncio. O famoso espaço entre o sonho e a realização. E é nesse espaço que a ansiedade tenta fazer morada. Mas olha, é aí que você mais precisa confiar. Esse intervalo é como a pausa entre a semente plantada e o primeiro broto. Só porque você não está vendo nada, não quer dizer que nada está acontecendo. Muito pelo contrário, o universo está em movimento. Ele está lá,
nos bastidores, rearranjando caminhos, conectando situações, guiando pessoas, até você. Só que isso leva tempo, leva preparo e exige paciência. Eu aprendi a respeitar esse momento como quem cuida de algo precioso, porque é nele que a mágica começa a tomar forma. E sabe o que ajuda muito? Se manter no sentimento de que já está vindo. Continuar vibrando leveza, gratidão e confiança, como quem sabe que o pedido foi aceito e só está aguardando a entrega. E olha, é nesse meio tempo que muita gente sabota tudo. Começa a duvidar, a reclamar, a se comparar e, sem perceber, quebra o fluxo. Como se dissesse para o universo: esquece, não confio mais. E aí o que estava vindo, para, trava. Por isso, eu te convido a fazer diferente. Vê esse momento não como espera, mas como preparação. Usa esse tempo para se fortalecer por dentro, para alinhar mais ainda sua energia, para se tornar a pessoa que vai receber aquilo com maturidade, alegria e presença. Porque o pedido já foi feito e o universo já ouviu. Agora é com ele e com você também, porque confiar nesse meio do caminho é o que transforma o invisível em real. E quando você entende isso, tudo começa a chegar, no tempo certo, do jeito certo. E mais incrível do que você imaginava, porque o nada está acontecendo é só aparência. Sabe aquele momento em que você olha para a vida e pensa: ué, cadê as coisas que eu pedi? Tá tudo parado. Pois é, eu já passei por isso. E várias vezes. E hoje eu posso te garantir com toda certeza, quando parece que nada está acontecendo, é aí que tudo está se alinhando. O problema é que a gente foi acostumado a querer ver resultado o tempo todo. Se não tem movimento visível, se não tem novidade, se nada muda do lado de fora, a gente acha que o universo nos esqueceu. Mas não se engane, o nada é só aparência. É como aquela parte da semente debaixo da terra, invisível, silenciosa, mas cheia de vida acontecendo no escuro. Muita coisa se move no invisível antes de se manifestar no físico. Tem encontros sendo preparados, caminhos sendo abertos, situações sendo ajustadas, só que, como a gente não vê, bate a dúvida, né? Mas olha, o fato de você não estar vendo não significa que não está vindo. É nesse vazio que o universo trabalha com mais liberdade. É quando você solta, confia e não interfere, que ele pode agir com perfeição. É como se ele dissesse: agora sim, ele parou de me atrapalhar. E de repente, do nada, vem aquele famoso boom que parece milagre. O grande erro de muita gente é desistir nesse ponto. Começa a reclamar, se frustrar, mudar a vibração e aí interrompe todo o processo. É como tirar o bolo do forno antes da hora e reclamar que não cresceu. O tempo da preparação é sagrado e precisa ser respeitado. Então, se você está passando por um momento em que parece que nada acontece, respira, silencia, confia, porque muito está acontecendo sim, só que fora do seu campo de visão. E quando tudo estiver pronto, vai parecer que foi de uma hora para outra, mas você vai saber, não foi mágica, foi fé, foi entrega, foi o invisível trabalhando em silêncio para te entregar o extraordinário. Parte 3. A ação alinhada. É sem esforço. Tá achando que viver em fluxo é ficar parado esperando tudo cair do céu? Nada disso. Agora a gente entra na parte da ação. Mas não qualquer ação. É a ação certa, no tempo certo, com a energia certa. E quando isso acontece, parece até mágica, porque o esforço some e o resultado vem com leveza. Durante muito tempo, eu achei que quanto mais eu me esforçasse, mais as coisas aconteceriam. Mas sabe o que rolava? Cansaço, frustração e aquela sensação de estar fazendo muito e colhendo pouco. Foi aí que eu entendi. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. Com alinhamento, com propósito, com intuição.
Nessa parte do livro, eu quero te mostrar que existe um jeito de agir sem se desgastar. Um jeito onde você não luta contra o tempo, não empurra portas fechadas, não força nada. Você simplesmente sente o chamado, dá o passo e tudo começa a se encaixar. A ação alinhada nasce de dentro. Ela vem depois da clareza, da entrega, da vibração certa. E quando vem, você sente no corpo. Não tem tensão, não tem dúvida. É como se o universo dissesse, vai, agora é a hora. E você vai, leve, confiante, fluindo. Então se prepara, porque nessa etapa você vai aprender a agir sem se perder de si. Vai descobrir como a intuição pode ser seu melhor GPS e como trabalhar com o universo, e não contra ele. Te coloca no caminho mais rápido e gostoso para chegar onde você quer. Porque sim, agir é preciso. Mas forçar, nunca mais. Bora aprender como caminhar com leveza e conquistar com paz. Porque quando você age em alinhamento, o esforço vira prazer e o resultado vem como consequência. Capítulo 7. Movimento sem peso. Já pensou em viver seus dias se movendo com leveza, sem aquele peso nas costas, sem a cobrança de estar fazendo o suficiente? Pois é exatamente isso que a gente vai conversar aqui. Como agir com intenção e leveza, sem se atropelar e sem se afundar na pressa. Por muito tempo, eu fui da galera do tem que fazer, tem que correr, tem que dar conta de tudo. E sabe, o que isso me trouxe? Ansiedade, frustração e uma baita sensação de que eu estava me mexendo muito, mas sem sair do lugar. Até que eu descobri uma coisa simples, mas poderosa. Quando o movimento é alinhado, ele não pesa. Pelo contrário, ele empurra você na direção certa. Ele dá gosto. Você acorda animado, faz o que tem que ser feito e, mesmo cansado, se sente inteiro. Sente que está no caminho certo. Nesse capítulo, eu quero te mostrar que não é o tanto que você faz, é o jeito como você faz. Que quando a sua energia está limpa, seu coração está em paz e sua mente está conectada com o que importa, o fazer se torna natural, quase como dançar com a vida. A gente vai falar sobre como identificar quando o movimento está vindo da alma ou da pressão, como reconhecer o momento certo de agir, aquele em que tudo flui, sem empurrar, e como isso te ajuda a conquistar mais, com menos desgaste. Então se prepara, porque o que vem agora é libertador. Você pode sim caminhar sem peso. Pode produzir sem pressa, pode conquistar sem sofrer, porque ação de verdade não dói, não aperta, não exige esforço forçado. Ação de verdade é leve, é viva, é cheia de sentido. Bora aprender a se mexer com propósito e sem peso na alma, porque quando você descobre isso, a vida começa a caminhar com você, e não contra. Como agir sem se desgastar. Se tem uma coisa que eu aprendi quebrando a cara, foi isso aqui. Não adianta fazer muito se você está se esgotando por dentro. Agir só por obrigação, por pressão ou para se provar para alguém é o caminho mais rápido para o cansaço, mental, físico e emocional. Durante muito tempo, eu achava que produtividade era sinônimo de estar sempre ocupado. Fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, enchia a agenda, me cobrava resultados rápidos, mas lá no fundo eu só queria deitar e sumir. Sério. Porque estava agindo no modo automático, sem leveza, sem prazer e sem conexão. Foi aí que eu comecei a me perguntar, como é que eu posso continuar agindo, mas sem me destruir nesse processo? E a resposta veio simples e direta. É possível sim, agir, produzir e conquistar, sem se desgastar, quando você faz isso com alinhamento. Ou seja, quando você faz o que realmente faz sentido para você, no tempo certo, com o coração presente. Quando sua ação vem de um lugar de clareza e não de cobrança. Quando você diz sim para algo porque quer, e não porque tem medo de dizer não. E olha, a diferença é gritante. Quando você age com intenção, tudo flui. Você sente que está contribuindo, que está crescendo, que está andando para frente, mas sem se esgotar no caminho.
Você termina o dia com aquele cansaço bom, sabe? Aquele que vem de missão cumprida, não de exaustão. Outra coisa que me ajudou demais foi respeitar meu ritmo. Tem dias que a energia tá lá no alto, tem dias que não. E tá tudo bem. A gente não é máquina. Então, se você quer mesmo agir sem se desgastar, escuta o seu corpo, escuta a sua alma. Aprende a pausar sem culpa, porque descanso também faz parte do progresso. Ah, e um último ponto importante. Foca no que realmente importa. Muitas vezes, a gente se desgasta porque está ocupado com um monte de coisa que nem precisava fazer. Então, antes de sair correndo, pergunta: isso aqui me aproxima ou me afasta do que eu quero? Se afasta, corta. Se aproxima, vai com tudo. Mas vai leve, porque no fim das contas, agir com propósito é muito mais potente do que agir no desespero. E quando você aprende a se mover com equilíbrio, você conquista mais e se desgasta menos. Simples assim. A diferença entre trabalhar duro e trabalhar em fluxo. Esse aqui é um daqueles assuntos que, quando eu entendi de verdade, mudou completamente meu jeito de viver e produzir. Trabalhar duro não é a mesma coisa que trabalhar em fluxo. E olha, tem uma diferença enorme que ninguém ensina pra gente. A gente cresce ouvindo que só vence quem rala, quem sofre, quem passa noites sem dormir, quem vive no limite. E aí, sem perceber, a gente começa a achar que sucesso só vem com dor, que se tá leve tá errado, que se tá fácil é porque não tá bom o suficiente. Mas olha, trabalhar em fluxo é outra coisa. É quando você tá tão conectado com o que faz que nem sente o tempo passar. É quando a inspiração te visita sem você precisar arrancar ela à força. É quando as ideias fluem, as ações encaixam e o resultado vem, sem precisar se arrebentar por dentro. Não estou dizendo que trabalhar duro é ruim. Tem momentos em que a gente precisa dar aquele gás. Mas o problema é viver nesse modo o tempo todo, porque se você não cuida, vira um ciclo de exaustão, frustração e desconexão. Já o fluxo, ele vem quando você está alinhado com o que ama, com o que acredita, com o que vibra dentro de você. É aquela sensação de tô no lugar certo, fazendo a coisa certa, do meu jeito. É prazer misturado com propósito. Quando eu comecei a prestar atenção nisso, percebi que eu produzia muito mais e melhor quando estava em estado de fluxo do que nos dias em que me forçava a dar conta de tudo. O peso some, a ansiedade diminui, a energia multiplica e os resultados, eles simplesmente aparecem, muitas vezes de formas que eu nem imaginava. Então, se posso te dar um conselho de coração, pare de se orgulhar do cansaço e comece a buscar o alinhamento. Porque trabalhar em fluxo não é trabalhar menos, é trabalhar com mais sentido. E quando você encontra esse ponto, a vida começa a trabalhar com você, e não contra. Capítulo 8. O universo conspira. Quando você não atrapalha. Agora, a gente vai entrar numa das maiores verdades que eu já vivi na pele. O universo conspira a favor, quando você para de atrapalhar. E olha, eu sei que essa frase pode soar meio provocativa, mas é real demais. Durante muito tempo, eu achava que precisava controlar tudo. Planejava cada passo, cada detalhe. Queria que tudo fosse do meu jeito e no meu tempo. Mas, no fundo, o que eu fazia era travar o fluxo. Eu dizia que confiava, mas tentava dar ordem até no invisível. Resultado? Nada fluía. Foi só quando eu comecei a soltar de verdade, parar de me meter onde não era minha parte e confiar no processo, que as coisas começaram a andar sozinhas e com uma leveza que eu nunca tinha sentido antes. Sabe quando parece que o universo começa a te empurrar com carinho na direção certa? É isso. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como o seu papel não é empurrar o mundo com as costas. É alinhar sua energia, agir com presença e sair da frente. Porque o universo já sabe o que fazer.
já está com tudo encaminhado, mas ele só pode agir quando você não está tentando controlar cada segundo do roteiro. A gente vai falar sobre sinais, sincronicidades e aquele tipo de coisa que parece coincidência, mas que na verdade é só o universo respondendo, do jeitinho dele. E mais, você vai ver que a vida não precisa ser empurrada. Ela só precisa ser permitida. Então bora aprender a confiar de verdade, bora parar de ser o próprio obstáculo e abrir espaço para a mágica acontecer? Porque, sério, quando você sai do caminho, o universo entra em cena. E aí, meu amigo, tudo começa a conspirar a seu favor. Caso real e provas de que soltar funciona. A história de Won Chung, fundador da Forever 21. Se você ainda tem dúvidas de que soltar o controle e confiar no fluxo pode levar você mais longe do que o esforço cego, então se liga nessa história real. E não é qualquer história, não. É a jornada inspiradora de Won Chung, o imigrante coreano que fundou a Forever 21. O Won chegou nos Estados Unidos sem nada. Nada mesmo. Só com coragem, fé e um sonho no coração. Ele trabalhava como faxineiro, frentista e até garçom para sustentar a família. Mas olha só, mesmo com toda a dificuldade, ele não se agarrou ao desespero, nem tentou controlar tudo no desespero de vencer rápido. Ele acreditava que algo maior o guiava. Tinha fé no invisível e seguia com passos firmes, mas leves. Nada forçado. E o mais interessante, ele não tinha experiência no ramo da moda. Nada indicava que ele se tornaria um dos nomes mais fortes do varejo americano. Mesmo assim, ele sentiu o chamado e foi, em 1984, com o pouco que tinha guardado, ele abriu uma lojinha de roupas simples, chamada Fashion 21. Sabe o que aconteceu? A loja bombou. Deu tão certo que em pouco tempo virou Forever 21, uma das redes de roupas mais conhecidas do mundo. Agora pensa comigo, isso foi esforço ou foi fluxo? Porque sim, ele trabalhou, mas o que fez tudo acontecer foi a entrega. Ele confiou sem saber o que viria. Ele soltou a necessidade de controle e se abriu para receber o melhor. O próprio Won já disse em entrevistas que a fé dele em Deus e a confiança no plano maior foram fundamentais. Ele agia, mas sem ansiedade. Tinha metas, mas deixava espaço para o inesperado. E foi nesse meio do caminho entre intenção e rendição que o sucesso floresceu. Então, quando eu falo para você soltar, não é largar mão da vida, é confiar nela. É fazer a sua parte com presença e deixar o universo organizar o resto. E se você ainda duvida, lembra do Won Chung. Ele não forçou nada, ele entregou. E o universo devolveu com abundância. E aí, que tal começar a confiar assim também? Porque quando você solta com fé, o impossível começa a te enxergar como destino. Sincronicidades. Os sinais que confirmam o caminho. Sabe quando parece que o universo está te mandando um recado daquele jeitinho sutil, mas certeiro? Tipo quando você pensa em algo e de repente alguém fala sobre aquilo. Ou quando você conhece exatamente a pessoa que precisava aparecer na sua vida sem nem procurar. Pois é, isso tem nome. Sincronicidade. Não é coincidência. Não é resposta. É confirmação. É o universo piscando para você e dizendo, continua, você está no caminho certo. Eu já vivi isso várias vezes. E toda vez que acontece, eu arrepio. É como se o invisível dissesse, relaxa, eu tô aqui, segue confiante. E sabe o mais bonito? Esses sinais só aparecem quando a gente solta o controle e entra no fluxo. Quando você para de correr sem rumo e começa a andar com presença. Tem horas que a vida parece meio silenciosa, mas aí, do nada, você vê uma frase num outdoor que parece ter sido escrita para você. Ou ouve uma música com exatamente as palavras que você precisava escutar. Ou encontra alguém que te apresenta algo que muda tudo. E você pensa, ué, como assim? Simples. O universo se comunica o tempo todo.
Você só precisa aprender a ouvir. As sincronicidades são como pequenos bilhetes do destino. São confirmações sutis de que você está alinhado com o que pediu. E quanto mais você observa, mais elas aparecem. Porque a verdade é que elas sempre estão ali. Mas a gente só enxerga quando desacelera e se abre para perceber. Então, se você começou a ver sinais, repetições, coincidências demais, números iguais, encontros inesperados, celebra. São mensagens disfarçadas, são toques carinhosos do universo dizendo que tem coisa boa vindo por aí. E olha, depois que você começa a viver assim, conectado com esses sinais, não tem mais volta. Você começa a sentir que está sendo guiado, que não está sozinho, que tem algo maior conspirando a favor. E isso traz uma paz que nenhuma correria no mundo consegue dar. Então fica de olho, porque os sinais aparecem para quem confia. E quando você está no caminho certo, o universo sempre dá um jeitinho de te avisar. Capítulo 9. Quando soltei, veio. Muito mais do que pedi. Chegamos agora numa parte da jornada que para mim foi um verdadeiro tapa da vida, no melhor sentido possível, porque eu achava que sabia o que era ter fé, que estava no controle das minhas metas, que tinha tudo planejado, até o dia em que soltei de verdade. E para minha surpresa, veio muito mais do que eu tinha pedido. Sabe aquele momento em que você simplesmente cansa de forçar, respira fundo e diz: quer saber? Eu entrego. Pois é, foi exatamente isso que eu fiz. Parei de apertar, de correr atrás do que estava fugindo, de tentar empurrar o universo com a barriga. E foi nesse exato instante que as coisas começaram a fluir de um jeito que eu nunca tinha experimentado antes. O que eu pedi veio, sim. Mas junto com isso vieram oportunidades que eu nem imaginava, pessoas que me trouxeram respostas, caminhos que eu nem sabia que existiam. Foi como se o universo dissesse: finalmente, agora posso te mostrar o que preparei. Nesse capítulo, eu quero dividir com você o que aprendi quando soltei as rédeas. Quero te mostrar, com experiências reais, que soltar não é perder, é abrir espaço para o melhor chegar. E o melhor, muitas vezes, não é o que você queria, é mais, é maior, é surpreendente. Então fica comigo nessa parte, porque aqui você vai perceber que confiar não só funciona, como também te leva para lugares que você nem teria coragem de pedir. E quando isso acontece, meu amigo, não tem como voltar a ser quem você era. Você simplesmente entende que o controle limita, mas a entrega te expande. Não deixe o medo travar seus passos. Se tem uma história que mostra como a vida pode virar de cabeça para cima depois que a gente solta o controle e confia no que sente, é a do estilista Ralph Lauren. O cara que criou uma das marcas mais icônicas do mundo, sem seguir as regras, sem se prender ao normal e principalmente sem deixar o medo travar seus passos. O Ralph nasceu no Bronx, bairro simples de Nova York. Filho de imigrantes judeus, ele começou a vida bem longe do glamour da moda. Trabalhava como vendedor de gravatas. Isso mesmo, nada de passarela, nada de holofote. Só ele, um monte de amostras e a vontade de criar algo diferente. E foi aí que veio a virada. Ele teve uma ideia ousada: criar um estilo novo de gravatas, mais largas e coloridas, totalmente fora do padrão da época. Mas ninguém queria apostar naquilo. Disseram que era arriscado, que não ia vender, que era besteira. Qualquer pessoa no lugar dele teria desistido. Mas o Ralph fez o contrário. Ele soltou o medo, soltou a necessidade de agradar, soltou o apego ao que os outros achavam. E confiou. Simplesmente confiou na visão dele, no que ele sentia por dentro, no que fazia sentido para ele, mesmo sem ter garantias. Ele pegou um pequeno empréstimo, foi na coragem e lançou a coleção do jeito dele. E adivinha, explodiu. As pessoas amaram. Logo depois, ele lançou a primeira linha da marca Polo Ralph Lauren.
E o resto, bom, você já sabe. Hoje, o nome dele está entre os maiores da história da moda. Mas tudo isso começou com uma entrega. Uma escolha de seguir a intuição, mesmo sem saber onde aquilo ia dar. Ele não ficou tentando agradar o mercado. Ele agiu em alinhamento com quem ele era. Essa história me mostra que a virada não vem quando a gente controla tudo. Ela vem quando a gente se entrega, quando a gente faz o que precisa ser feito, mas sem se prender ao resultado. Quando a gente solta a pressão e deixa a nossa essência guiar o caminho. Então, se você está num momento de dúvida, se sentindo perdido ou com medo de seguir seu coração, lembra do Ralph. Porque às vezes, o que parece loucura hoje é exatamente o que vai te levar para onde você nunca imaginou chegar. Basta confiar e soltar. O efeito colateral de confiar. Você recebe além. Tem uma coisa que ninguém te conta, mas que eu descobri vivendo na prática. E é incrível demais para deixar passar. Quando você confia de verdade, você não só recebe o que pediu, você recebe além. Tipo um bônus do universo, sabe? Eu chamo isso de efeito colateral da confiança. Porque a gente começa na entrega achando que vai receber aquilo que pediu. Mas quando solta de verdade, quando para de controlar, de duvidar, de correr atrás com desespero, o universo não só entrega, ele surpreende. Já aconteceu comigo várias vezes. Eu colocava uma intenção, fazia minha parte, alinhava minha energia e depois soltava. Deixava vir, sem pressão. E o que acontecia? A coisa vinha melhor do que eu imaginava. Vinha maior, mais leve, mais linda. Às vezes, o que eu achava que era plano A virava só a porta de entrada para algo ainda mais incrível. Porque é assim que funciona. Quando você confia, você abre espaço para coisas que a sua mente nem conseguiria planejar. Você sai do limitado e entra no campo do ilimitado. E aí, meu amigo, o universo tem carta branca para te surpreender. A confiança tem esse poder. Ela não acelera só o processo, ela expande o resultado. Porque quando você vibra fé, segurança e entrega, você se conecta com uma frequência tão elevada que atrai oportunidades que nem estavam no seu radar. É tipo pedir um café e receber um banquete. Você não força, você flui. Você não implora, você se abre. E isso muda tudo. Então, se você ainda está se perguntando se vale a pena soltar e confiar, vale, e vale muito. Porque o que você recebe não é só o que pediu, é mais, é melhor, é além. Esse é o presente secreto de quem escolhe confiar e deixa o universo fazer o que sabe fazer de melhor. Parte final. Torne a entrega um estilo de vida. Chegamos na reta final da nossa jornada. Mas, na verdade, isso aqui é só o começo de uma nova forma de viver. Porque agora que você já entendeu o poder da entrega, da confiança, do soltar com consciência, o próximo passo é transformar tudo isso num estilo de vida. Não é sobre praticar de vez em quando está tudo desmoronando. É sobre viver isso no dia a dia, nas pequenas escolhas, nos detalhes. É acordar todo dia lembrando que você não precisa controlar tudo. Que dá para agir com propósito, caminhar com leveza e confiar no invisível, mesmo quando a mente grita por controle. E eu sei, nem sempre é fácil. Tem dia que a ansiedade tenta dominar, tem hora que parece que nada está andando. Mas é aí que mora o segredo. Manter a vibração mesmo no silêncio, manter a entrega mesmo quando não vê resultado, porque quem vive assim, vive em paz, vive em fluxo, vive mais leve, mais inteiro, mais conectado. Nessa parte final, eu quero te mostrar que a entrega não é uma técnica, é um estado de espírito, é uma forma de olhar para a vida com menos medo e mais confiança, com menos rigidez e mais abertura. E quando isso vira rotina, tudo ao seu redor começa a refletir essa energia. Então respira fundo, abre o coração e vem comigo. Porque viver em entrega é viver em liberdade. E quando isso se torna natural, meu amigo, o universo não só
Responde. Ele caminha do seu lado, todos os dias, em tudo. Capítulo 10. O ciclo natural do desejo. Tem uma coisa que eu demorei para entender. E quando entendi, tudo ficou mais leve. O desejo tem um ciclo natural. Assim como as estações do ano, ele também tem um começo, um meio e um florescer. E quando a gente aprende a respeitar esse ritmo, nossa relação com os sonhos muda completamente. A maioria das pessoas acredita que desejar é só pedir e esperar acontecer. Mas não é bem assim. Desejar é plantar uma semente. E como toda semente precisa de tempo, cuidado, espaço e principalmente confiança. Não adianta cavar a terra todo dia para ver se a raiz cresceu. Isso só atrasa tudo. Nesse capítulo, eu quero te mostrar que o ciclo do desejo é vivo. Ele começa com uma faísca no coração, aquele brilho no olhar que diz, é isso que eu quero. Depois vem o cultivo, alinhar sua energia, manter o foco, agir com leveza e seguir em paz. E por fim, vem a colheita, que pode chegar de jeitos totalmente inesperados. E muitas vezes ainda melhores do que o que você imaginou. Quando você entende e respeita esse processo, você para de viver na ansiedade. Para de duvidar toda hora. Você começa a confiar que tudo tem seu tempo certo e que esse tempo não é contra você, é por você. Então bora mergulhar nesse ciclo com mais consciência. Bora aprender a desejar com sabedoria, agir com leveza e colher com gratidão. Porque quando você flui junto com o ciclo natural do desejo, a vida também flui junto com você. E aí, meu amigo, tudo começa a acontecer no ritmo perfeito. Pedir, soltar, agir, receber e recomeçar com paz. Se eu pudesse resumir tudo que aprendi sobre manifestação em uma frase, seria essa aqui. Pedir, soltar, agir, receber e recomeçar com paz. Parece simples, né? Mas quando você entende o poder que existe nessa sequência, sua vida começa a tomar um rumo totalmente diferente. Tudo começa com o pedir. E não é qualquer pedido. É aquele que vem do coração, com clareza, intenção e verdade. Não é pedir para tapar buraco. É pedir com propósito, com presença, com aquela energia gostosa de é isso que faz sentido para mim. Depois vem o soltar. Essa é a parte mais desafiadora para muita gente, porque a vontade de controlar tudo é grande. Mas é aqui que mora o segredo. Quando você solta, você confia. Você diz ao universo, tá nas suas mãos agora. Eu fiz minha parte. E essa confiança abre caminhos que o controle nunca abriria. Aí vem o agir. E não é agir no desespero, é agir em alinhamento. Fazer o que precisa ser feito, mas com leveza, com alegria, com aquela sensação boa de que cada passo está contribuindo com o todo. Porque sim, o universo faz a parte dele, mas ele precisa de você em movimento. E então, você recebe, às vezes rápido, às vezes de um jeito que nem imaginava. Mas recebe, porque quando a energia está certa, o pedido certo, a entrega feita e a ação alinhada, o retorno é inevitável. Mas tem mais uma coisa, depois que você recebe, vem o recomeçar. Porque a vida é um ciclo. Você não para de sonhar, você continua crescendo, desejando, expandindo. Só que agora, com uma diferença, você recomeça em paz. Com mais confiança, mais maturidade, mais presença. Essa é a dança da manifestação. Pedir com intenção, soltar com confiança, agir com propósito, receber com gratidão e recomeçar sem peso, com leveza no peito. Porque no fundo, é isso que a gente quer, né? Não só conquistar, mas viver o processo com alma leve e coração tranquilo. E isso é possível sim. Como manter-se nesse estado mesmo quando tudo parece parado. Agora vamos falar de um ponto delicado, mas essencial. Como manter a fé, a calma e a energia alinhada, mesmo quando tudo parece estagnado. Porque, vamos ser sinceros,
Não é difícil confiar quando as coisas estão fluindo, né? O desafio real é continuar firme quando parece que nada está acontecendo. Eu já passei por isso mais vezes do que consigo contar. Fazia tudo certinho, pedia com clareza, soltava com confiança, agia com leveza. E aí? Silêncio. Nenhum sinal, nenhuma resposta, nenhum movimento. E olha, dá vontade de chutar o balde, né? Mas foi justamente aí que aprendi uma das maiores lições da minha vida. O que parece parado por fora, muitas vezes está se transformando por dentro. O universo tem seu tempo, tem seus ajustes, tem seus bastidores, e a gente precisa lembrar disso, sempre, porque confiar no fluxo é fácil com tudo andando. O verdadeiro poder é confiar no meio da calmaria. O que me ajuda muito nesses momentos é voltar para dentro. Reforçar a minha vibração, me alimentar de coisas boas, respirar fundo, agradecer pelo que já tenho e, principalmente, lembrar do porquê comecei. A conexão com a intenção original me devolve o foco e a paz. Outra coisa importante: não pare de agir, mas haja com leveza, sem desespero. Às vezes, uma pequena ação feita com fé vale mais do que 1000 feitas no automático. Se movimenta mesmo que devagar, sente mesmo sem ver, e continua, porque esse nada é só aparência. Tem coisa acontecendo sim, só ainda não chegou no seu campo de visão. E quando bater a dúvida, porque ela bate e tudo bem, conversa com ela. Diz: eu vejo você, mas escolho confiar mesmo assim. E segue, porque o seu papel é manter o campo limpo, a mente aberta e o coração firme. O resto, o universo cuida. Então, segura firme, não porque tudo está perfeito agora, mas porque você já entendeu que o que está a caminho é maior do que parece. E sim, vai chegar, só continua vibrando, porque é isso que mantém a mágica viva, mesmo no silêncio. Capítulo 11. Viva em estado de permissão. Está preparado para dar mais um passo nessa jornada de leveza, abundância e conexão real com o que você deseja? Então se liga no que eu vou te contar agora. Não basta pedir, você precisa permitir. E sim, isso faz toda a diferença. A gente pede, visualiza, solta, mas muitas vezes não permite que a coisa aconteça. Parece loucura, né? Mas é real. Porque enquanto você diz, eu quero, lá dentro pode estar vibrando, eu não mereço. Isso é difícil. Isso não é para mim. E essas pequenas travas, mesmo silenciosas, fecham a porta que o universo está tentando abrir. Nesse capítulo, a ideia é te mostrar o poder de viver em estado de permissão. É deixar a energia fluir até você sem resistência. É não sabotar o processo com medo, culpa ou insegurança. É parar de achar que tem que merecer, provar, sofrer e simplesmente se abrir para receber. Quando você entra nesse estado, tudo muda. Você começa a perceber que o fluxo já está aí, que o que você quer já está vindo. Só estava esperando você dizer com o coração aberto: pode vir. Eu aceito. Então, bora juntos entender como manter essa energia de permissão ativa no dia a dia. Como se alinhar com o que você quer, sem esforço, sem pressão e com aquela paz gostosa de quem já sabe que o melhor acontece quando você deixa acontecer. Porque, no fim das contas, a maior chave não é o esforço, é a permissão. E quando você vive nesse estado, meu amigo, o universo não precisa de convite. Ele simplesmente entra. Os pilares da permissão: gratidão, presença, confiança. Para viver em estado de permissão, tem 3 coisinhas simples, mas poderosas, que fazem toda a diferença: gratidão, presença e confiança. Esses são os pilares, aqueles 3 tijolinhos que sustentam a base da entrega, da leveza e da verdadeira manifestação. Vamos começar com a gratidão. Cara, esse é o atalho mais rápido para mudar sua energia. Quando você agradece, mesmo antes de receber, você já entra na vibração do que deseja.
É como se dissesse para o universo: eu confio tanto que já agradeço agora. E isso tem um peso energético gigante. A gratidão abre portas que o esforço não consegue nem encostar. Depois vem a presença. E aqui é onde muita gente se perde, porque fica preso no passado, ansioso pelo futuro e esquece de viver o agora. Só que é no agora que tudo acontece. É no agora que sua vibração é emitida. Estar presente é o que permite que você perceba os sinais, sinta o fluxo e aproveite o processo. Sem presença, você vive no modo automático, e aí nada flui. E por fim, o pilar que fecha esse trio de ouro: confiança. Sem confiança você até pede, mas não permite. Fica duvidando, controlando, tentando entender tudo com a mente. E vamos combinar? Isso só atrasa. Confiar é soltar o leme e deixar que a vida mostre o caminho, mesmo quando você não vê a próxima curva. Esses três juntos, gratidão, presença e confiança, criam uma base firme, uma vibe tão poderosa que o universo não tem outra escolha a não ser responder. E responder bonito. Então, se você quer viver num estado de permissão de verdade, começa por aqui. Agradece pelo que tem, respira no agora e confia no que está vindo. Porque quando esses três pilares estão de pé, meu amigo, nada segura o que é seu. Meditação, afirmações e práticas para manter o campo aberto. Se tem uma coisa que me ajuda todo santo dia a manter a energia limpa e o coração aberto, é isso aqui. Meditação, afirmações e algumas práticas simples que mantêm meu campo vibrando alto. Porque vamos falar a real. O mundo lá fora é barulhento, caótico, cheio de distrações. E se a gente não se cuida, a mente vira um redemoinho. A meditação para mim virou tipo banho da alma. É aquele momento em que eu paro, respiro e volto para mim. Não precisa ser longo, nem cheio de técnica difícil. Às vezes, 5 minutinhos, em silêncio, já são o suficiente para trazer presença, acalmar a mente e abrir espaço para clareza. Quando eu medito, é como se eu limpasse as antenas. E aí, a conexão com o universo fica cristalina. Já as afirmações são como sementes que a gente planta na mente. E olha, funciona demais. Eu falo frases simples, mas poderosas, tipo: eu permito que o melhor chegue até mim. Eu confio no fluxo da vida. Tudo que eu desejo já está a caminho. Repetir isso todo dia, com sentimento, muda a frequência. Você começa a acreditar e o universo responde. Não é mágica, é vibração. Quando você afirma, com fé, você sustenta sua intenção no campo energético. E além da meditação e das afirmações, tem umas práticas bem simples que também fazem toda a diferença. Como, por exemplo, caminhar em silêncio prestando atenção na respiração, escrever num caderno coisas pelas quais você é grato, colocar uma música boa e imaginar seu desejo como se já fosse real. Ficar uns minutos de olhos fechados, só sentindo o coração bater. Essas coisinhas, feitas com presença, mantêm seu campo aberto, limpo, pronto para receber. Elas te conectam de novo com a sua fonte, com sua intuição, com a vibração da permissão. Então não subestima o poder dessas práticas, não. Faz delas parte da sua rotina como quem cuida de um jardim. Porque quando você cuida da sua energia, o universo cuida do resto e tudo começa a chegar. Leve, bonito e no tempo perfeito. Capítulo 12. O milagre da entrega diária. Se tem uma coisa que eu aprendi com o tempo, é que a entrega não é um momento, é um estilo de vida. Não é algo que você faz uma vez e pronto. É algo que você pratica todo dia, com consciência, com leveza, com presença. E o mais lindo de tudo é perceber que quanto mais você entrega, mais milagres acontecem. Nesse capítulo, eu quero te convidar a viver o milagre da entrega diária. Aquela escolha silenciosa que você faz toda manhã,
Antes de sair correndo atrás do mundo, é você acordar, respirar fundo e dizer: hoje eu solto, hoje eu confio, hoje eu deixo o universo me surpreender. E sabe o que acontece quando você vive assim? A vida começa a conversar com você. As respostas vêm, os sinais aparecem, os encontros certos acontecem. Não porque você forçou, mas porque você se alinhou. Entregar todos os dias é um exercício. Às vezes, a mente vai querer pegar de volta o controle. Vai querer resolver tudo na marra. Mas aí você lembra: já entreguei, já confiei, já está feito. E volta para a paz. Porque, no fundo, a entrega diária é o caminho mais curto entre o que você quer e o que você nasceu para viver. Então, bora juntos nessa prática. Bora transformar a entrega em hábito. Porque quando a entrega vira rotina, o milagre vira natural. E viver com leveza deixa de ser exceção e passa a ser seu novo normal. Como criar uma rotina espiritual prática e leve? Olha, se tem uma coisa que mudou minha vida, foi perceber que espiritualidade não precisa ser pesada nem complicada. A gente não precisa de rituais longos, nem de um monte de regras para se conectar com algo maior. Na real, quanto mais leve for, mais natural fica e mais gostoso também. Uma rotina espiritual prática e leve começa no simples, de verdade. É você escolher pequenos momentos do seu dia para se reconectar. Não precisa acordar às 5 da manhã e meditar por 1 hora, a não ser que você queira, claro. Pode ser 5 minutos de silêncio antes de pegar no celular. Pode ser uma respiração profunda com os olhos fechados. Pode ser um agradecimento sincero antes de dormir. O segredo é a intenção. É você estar ali presente, mesmo que por pouco tempo. Quando você se compromete com esses pequenos instantes, algo dentro de você muda. A energia acalma, a mente clareia e o coração se abre. E aí, o dia começa a fluir de outro jeito. Outra coisa que me ajuda muito são as afirmações positivas. Eu escolho uma frase que me faz bem e repito durante o dia. Coisas simples, tipo: hoje eu confio no fluxo da vida. Eu sou guiado com amor e sabedoria. Tudo está se encaixando, mesmo que eu não veja. Isso reforça a vibração que eu quero manter. E quando a energia baixa, porque sim, tem dias que bate o desânimo, eu volto para essas frases, como um ponto de apoio. E não posso esquecer da gratidão. Anotar ou só pensar em 3 coisas boas do meu dia já muda completamente meu estado interno. Gratidão é tipo o botão mágico de permissão. Abre o coração, aumenta a vibração e deixa o campo limpo para receber. O mais importante de tudo é entender que essa rotina não é uma obrigação. É um presente. É um momento seu com você. Mesmo um reencontro. E aos poucos você percebe que não precisa parar a vida para viver sua espiritualidade. Você pode viver com ela. Todos os dias, em tudo. Então começa simples, começa do seu jeito, mas começa. Porque quanto mais leve for a sua conexão com o invisível, mais forte ela se torna. E quando isso vira hábito, a vida se transforma sem nem fazer barulho. Crie um manual da entrega pessoal. Essa dica aqui pode parecer simples, mas te garanto, é poderosa demais. Já pensou em ter um manual da entrega só seu? Um tipo de guia que te ajuda a lembrar na prática como confiar, soltar e voltar pro eixo sempre que a mente quiser controlar tudo de novo. Pois é, funciona que é uma beleza. Eu chamo de manual, porque é como se fosse um mapa interno. Um lembrete de como voltar para o estado de paz, de confiança, de alinhamento. E o mais legal é que você pode montar do seu jeitinho. Nada engessado, nada rígido. O importante é que ele funcione para você. Como começar? Primeiro, pensa em momentos em que você se sentiu realmente entregue, em paz, sem ansiedade. Como você estava naquele dia? O que você fez? O que te ajudou a soltar? Anota isso.
Pode ser uma frase que te acalma, um ritual seu, um tipo de meditação que funciona, ou até uma música que te conecta. Depois, escolhe umas frases que sejam como âncoras. Tipo, eu confio que tudo está se encaixando. Minha parte é vibrar, o resto é com o universo. Quando eu solto, o melhor acontece. Essas frases são como lembretes sagrados. Coloca num caderno, na tela do celular, num post-it no espelho, onde quiser. A ideia é ter por perto algo que te traga de volta para o centro quando a ansiedade bater à porta. E não esquece de colocar também algumas práticas que funcionam para você. Respirar por 3 minutos. Repetir afirmações em voz alta. Fazer uma oração simples de entrega. Escrever o que está sentindo e depois rasgar, soltando junto o peso. Esse manual vai virar tipo seu kit socorro espiritual. Quando tudo parecer travado, você abre, relembra, respira e entrega de novo. Porque sim, às vezes a gente esquece, mas com esse manual você se lembra mais rápido e quanto mais você usar, mais natural vai ficar. Até que uma hora a entrega não vai ser só uma prática. Vai ser parte de quem você é, leve, confiante e aberto para tudo que a vida tem de melhor. Porque confiar pode ser um hábito, e o manual é só o começo. Conclusão: o universo não te deve nada. Ele só espera que você permita. Chegamos ao fim dessa jornada. Mas, na real, esse é só o começo de uma nova forma de viver. E eu quero te deixar com uma verdade simples, mas que muda tudo. O universo não te deve nada. Ele só espera que você permita. É isso mesmo. Nada vai forçar a entrar na sua vida. O amor, a abundância, a paz, as oportunidades, tudo isso já existe, já está pronto. Só que para chegar até você, precisa de espaço, precisa de permissão. E quem libera ou bloqueia essa passagem é você. Por muito tempo eu achava que eu tinha que merecer, que precisava fazer tudo certo, pagar um preço, me provar. Mas o universo não funciona com cobrança. Ele funciona com frequência. Ele responde ao que você vibra, não ao que você exige. Quando você solta o peso da expectativa e abre espaço no peito, na mente, na energia, as coisas simplesmente vêm. Porque a entrega é a chave e a permissão é a porta. Não adianta pedir com palavras e bloquear com medo. Não adianta querer o novo carregando as velhas dúvidas. O universo está só esperando um sinal seu, não de desespero, mas de abertura. Não de controle, mas de confiança. Então, se tem uma mensagem que eu gostaria que ficasse com você agora, é essa. Você não precisa lutar por aquilo que é seu. Só precisa permitir que chegue. Permita sentir. Permita confiar. Permita receber, permita viver leve. Porque quando você entra nesse estado de permissão, você vira imã. E o universo, ele responde. Sempre. E aí, vai permitir? Entregue o que não é seu, o controle. Essa aqui é para guardar no coração. O controle não é seu. Então solta. É isso mesmo. Por mais que a gente tente controlar tudo, o tempo, os resultados, as pessoas, os caminhos, a verdade é que muita coisa não está nas nossas mãos. E está tudo bem. Durante muito tempo eu tentei ser o dono do roteiro. Queria ter certeza de tudo, prever cada passo, garantir que nada desse errado. Mas adivinha? Mesmo com todo esse esforço, as coisas ainda saíam do meu script. E pior, quando eu tentava controlar demais, travava o fluxo, ficava pesado, forçado, cansativo. Foi aí que caiu a ficha. O controle é uma ilusão que a gente carrega para se sentir seguro. Mas, na real, o que traz paz de verdade não é controlar, é confiar. É entender que a nossa parte é fazer o que está ao nosso alcance. E o resto é com a vida, com o universo, com essa inteligência maior que já está organizando tudo. Quando você entrega o controle, você não está desistindo. Você está reconhecendo que existe um movimento mais inteligente do que o seu planejamento. Você sai do modo tensão e entra no modo conexão. E,
olha, é aí que as coisas realmente começam a fluir. Soltar o controle é como tirar o pé do freio emocional. É como dizer, eu fiz a minha parte, agora a vida faz a tua. E ela faz, com uma leveza, uma sincronia, um jeito que você nem teria pensado. Então faz esse teste. Entrega o que não é seu, o controle. Segura só o que te cabe, tua energia, tua ação, tua fé, o resto, deixa ir. Porque acredite, o universo não erra a rota, ele só espera que você pare de bloquear o caminho. E aí vai soltar, porque quando você solta, a vida segura por você. E segura bonito, conquiste o que já é seu, os sonhos plantados no coração. Tem sonho que não veio por acaso. Ele nasceu dentro de você porque já era seu. Só estava esperando você lembrar. E não estou falando de desejo passageiro, de vontade de momento. Estou falando daquele sonho que brilha no peito, que pulsa de vez em quando, que insiste em aparecer, mesmo quando você tenta esquecer. Esses sonhos aí foram plantados no seu coração com um propósito. Eles são pistas do seu caminho, bússolas da sua alma. E sabe qual é a melhor parte? Você não precisa conquistar no sentido de brigar por eles. Você só precisa se permitir viver o que já é seu por essência. É como se o universo tivesse colocado uma sementinha aí dentro e dissesse: cuida disso, rega com fé, age com leveza, e o resto deixa comigo. E com o tempo, se você continuar alinhado, firme e entregue, o sonho floresce. Do jeitinho que tem que ser, a gente foi ensinado a correr atrás das coisas como se tudo estivesse fora. Mas a verdade é que os sonhos mais verdadeiros já estão dentro. Eles não se compram, não se forçam, não se empurram. Eles se revelam. E quando você se conecta com essa verdade, tudo começa a fluir com muito mais clareza. Então, em vez de se perguntar, será que eu posso ter isso? Começa a perguntar, como eu posso permitir que isso floresça? Como posso me alinhar com esse sonho todos os dias? Como posso caminhar com confiança sabendo que já é meu? Porque, no fim das contas, você não precisa lutar para conquistar o que já te pertence por direito divino. Você só precisa reconhecer, abraçar e se mover com presença. Então, bora lá. Conquista o que já é teu. Os sonhos que o universo plantou no teu coração estão só esperando o momento certo para se tornar realidade. E se você continuar firme na entrega, esse momento pode ser agora. Solta e deixa a mágica acontecer. Chegamos ao fim dessa jornada, mas talvez seja agora que a verdadeira virada começa. Porque se você leu até aqui, é porque algo dentro de você está pedindo mudança, está pedindo leveza, está pedindo verdade. E o meu convite é direto, simples e cheio de intenção. Solta e deixa a mágica acontecer. Solta o peso que não é seu. Solta a ansiedade de querer tudo para ontem. Solta o medo de dar errado. Solta a mania de controlar cada passo. Solta até a ideia de que tem que merecer o que sonha. Porque você já merece. Já é, já pode. Quando a gente solta, o universo entra em ação. E ele age com uma perfeição que a gente não consegue nem imaginar. Mas para ele fazer isso, você precisa sair da frente. Precisa parar de lutar com a vida, de duvidar do invisível, de tentar encaixar tudo na lógica. Soltar é confiar que tem algo maior guiando tudo. É agir com o coração em paz, mesmo sem saber todos os detalhes do caminho. É caminhar com fé, sabendo que o melhor não vem quando você força, vem quando você permite. Então esse é o meu chamado final para você. Solta, confia e assiste a mágica acontecer. E quando acontecer, porque vai acontecer, volta aqui dentro de você e reconhece. Não fui eu que fiz tudo sozinho. Foi o universo que entrou quando eu parei de resistir. Agora vai leve, vai entregue, vai em paz e deixa a vida te surpreender.